Então, voltando aqui às exceções. Em relação aos prazos, portanto, ficou esse esclarecimento e eu estou à disposição para as dúvidas. Em relação à forma, a gente viu lá em cima, antes, que esse procedimento, essa exceção de impedimento e de suspeição, ela se qualifica como um incidente instrumental. Incidente porque ela interfere no curso de um processo já existente, e instrumental porque ela formará, eventualmente, um processinho autônomo, alguma coisa fora do processo, inclusive porque ela se instaura por petição autônoma. A parte que alegar a exceção de impedimento e suspeição há de fazer uma petição autônoma, uma petição separada do processo. Ainda que o réu faça isso no momento da contestação, ele não vai inserir essa alegação dentro da contestação. Ele fará a contestação e uma peça autônoma denominada de exceção de impedimento ou de suspeição. No curso do processo, mais ainda, ela sempre será apresentada por uma petição autônoma. Nessa petição, o excipiente, que é aquele que apresenta a exceção, ele trará os elementos argumentativos e fáticos, portanto, a prova e os elementos de argumentação pelos quais ele entende que o juiz é impedido ou suspeito. Esses elementos, portanto, são reduzidos a uma petição e levados ao juízo. O juiz, denominado a partir de agora excepto, ele é verdadeiramente parte nesse incidente, ele tem duas condutas possíveis. Lendo os argumentos, ele entende razoáveis esses argumentos e opta por acolhê-los. Portanto, ele aceita, ele acata a argumentação que é feita contra ele, reconhece o seu impedimento e a sua suspeição e encaminha automaticamente os autos para o substituto legal definido pelo tribunal. Se porventura o juiz não acata, não reconhece, não entende devidas as argumentações, ele, portanto, produz um documento como se fosse uma impugnação. Ele faz as suas informações. Ele, então, traz numa petição, que é como se fosse uma contestação, os elementos de fato e de argumentos jurídicos pelos quais ele impugna essa argumentação do recipiente. Ele, nessa hora, portanto, forma esse incidente e remete esse incidente, o processo fica em Santos, e ele remete o incidente para a segunda instância. Lá no tribunal se nomeia, se distribui para um relator, para um desembargador, que vai receber essa exceção e vai julgar se são verdadeiras, são verídicas, se são jurídicas ou não as alegações do recipiente. De início, o relator tem uma missão: determinar ou não a suspensão do processo principal. Portanto, conceder ou não efeito suspensivo a essa exceção. Não concedendo efeito suspensivo, os autos continuam com o juiz natural e ele produzirá os atos ordinatórios. Se for suspenso pelo efeito suspensivo, o processo se interrompe, o processo se suspende temporariamente até a definição da exceção. Se nesse período de suspensão houver necessidade de prática de atos urgentes, como tutelas emergenciais, essa situação será sempre definida pelo juiz substituto. Portanto, sempre o juiz substituto é que irá resolver as questões emergenciais. Em seguida, esse relator, o tribunal, decidirá se é caso ou não de acolhimento da exceção. Se a exceção for rejeitada, esse incidente se encerra e o processo continua com o juiz natural como se nada tivesse havido. Se a exceção é acolhida, é julgada procedente, o tribunal, portanto, decide que o juiz natural deve se afastar do processo e o processo ser entregue ao juiz substituto, que se torna, portanto, o juiz efetivo desse caso, e decidirá, a partir daí, todas as questões processuais e de direito. Nessa hipótese em que a exceção é acolhida, o tribunal condena o juiz ao pagamento de custas, portanto, uma situação sui generis. O excepto, que é o magistrado, que deu causa a esse incidente, ele é punido com o pagamento de custas. Na prática, em São Paulo, esse incidente não tem custas processuais, de modo que não há, na verdade, desembolso de dinheiro. Tá bom? Então, essa, portanto, é a fase final, o último capítulo sobre defesas do réu, e a gente começa na próxima aula com saneamento do processo. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus.